Pai Senhor, gente, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade das nossas aulas, dos nossos debates, nossos momentos de dar risada, nossa comunhão, e que a gente realmente só sente falta quando acaba perdendo, mesmo que por um tempo tão curtinho quanto a gente espera que seja essa quarentena. Cremos em Deus e cremos que o Senhor vai nos livrar dessa terrível provação que é essa doença Covid-19, e que assim que possível, assim que for seguro, nós vamos retornar a ter comunhão e voltar para nossas aulas presenciais. Também queria desejar a todos vocês uma ótima Páscoa, um dia de muita paz, um dia de muita alegria, porque hoje nós comemoramos a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, literalmente comemoramos. Eu queria trazer uma reflexãozinha bem rapidinha a respeito desse dia. Essa semana eu estava vendo um documentário do History Channel, que depois eu posso até colocar no grupo, sobre a crucificação. E um dos historiadores, que não é cristão, fez um comentário muito interessante e eu queria trazer para vocês. O povo romano, quando eles chegavam em alguma localidade e eles queriam conquistar aquele povo, eles conquistavam através do quê? Através do medo. Quando os romanos chegaram na Palestina, eles crucificaram cerca de 200 fariseus num dia só, para demonstrar que eles tinham poder militar e eles dominavam os povos através do medo. As pessoas olhavam para as crucificações, que eram eventos horrorosos, eventos assim extremamente tristes de se olhar. A gente tem muitos filmes hoje que retratam essa realidade, então não é difícil achar. As pessoas olhavam para as crucificações e ficavam temerosas, com medo de acabar naquela posição. Por isso obedeciam ao imperador e obedeciam aos soldados romanos. E essa era a estratégia do povo romano em todos os lugares onde eles tinham. A crucificação era um método de tortura. E foi assim que o nosso Senhor e Salvador Cristo morreu. E ele morreu por quê? Para nos salvar, para dar a vida pra gente, para que a gente possa viver, ele teve que morrer. E não trazer apenas uma vida curta pra gente, mas uma vida em abundância, uma vida que não acaba no momento que a gente morre, porque como nós já conversamos, principalmente nessa última lição que a gente teve, nós vamos viver eternamente ao lado de Cristo. Assim que ele retornar e chamar a sua igreja, vamos viver com ele eternamente. E o comentário que esse historiador fez nesse documentário sobre a crucificação, ele falou que o cristianismo pegou um símbolo de horror, um símbolo de tortura e transformou num símbolo de redenção, um símbolo de paz. E não foi o cristianismo que fez isso, foi o próprio Deus. Deus, ele pega um símbolo tão horrível que era a cruz e transforma num símbolo de amor, um símbolo de paz, que é isso que a gente sente hoje em dia olhando para a cruz. É um símbolo que para nós traz redenção, traz paz, traz liberdade. A gente sabe que em Cristo a gente tem vida e vida em abundância. Então, que hoje, nesse dia de Páscoa tão agradável, a gente reflita sobre isso, a gente pense em Cristo e agradeça o sacrifício dele. Então, vamos começar a nossa lição de hoje. A nossa revista é essa aqui. Tempo de Conquista, segundo trimestre de 2020, chegamos ao segundo trimestre, hoje é a lição número 2, e essa revista ela vai falar principalmente sobre o livro de Josué. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas no primeiro trimestre de 2019 nós estávamos falando de Rumo à Terra Prometida. Nós estávamos falando sobre o livro de Números, sobre Moisés, estudamos todo o livro de Números, falamos sobre as reclamações do povo de Israel, falamos sobre a Tábua da Lei, falamos sobre a lei, e eu não sei se vocês estão lembrados, mas a última lição do trimestre passado foi: o deserto vai passar. E aí nós passamos o deserto e chegamos ao livro de Josué, e hoje nós estamos na lição 2, que tem por título O Chamado de um Líder. A lição tá no grupo, tá, gente? Para quem quiser acompanhando. E o nosso texto bíblico, vamos começar direto dele pra gente ganhar um pouquinho de tempo. O nosso texto bíblico não começa no livro de Josué, começa no livro de Deuteronômio. Por quê? Porque o livro de Josué começa onde o livro de Deuteronômio termina. Não existe uma separação temporal entre eles. Eles falam sobre o mesmo assunto.
Não é, por exemplo, como o livro de Números e o livro de Deuteronômio, que falam mais ou menos sobre a mesma coisa. O livro de Levíticos também é mais ou menos como o livro de Gênesis a Êxodo, onde Gênesis termina, o Êxodo começa. Nosso texto bíblico ele vai trazer a morte de Moisés em Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Moisés, o que acontece nesse texto bíblico? Moisés ele sobe ao alto de um monte, nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo. Ele sobe e nesse Monte Nebo dava para ter uma visão panorâmica, assim, uma visão bem ampla da Terra Prometida, que era a Terra de Canaã, também conhecida como Terra dos Heteus. E ele olha aquela terra que, como a Bíblia relata pra gente, manava leite e mel. Uma bênção, né, gente? Leite e mel é uma delícia. Ele tem toda essa visão e ali o Senhor fala, olha, essa é a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó e para você, mas você não vai entrar nessa terra. Por quê? Porque Moisés tinha pecado. Ele tinha desonrado o Senhor na frente de todo o povo. E isso é uma coisa que, assim, a gente precisa prestar muita atenção. Qual que é o custo de um pecado? Quanto custa um pecado? A gente estava falando agora há pouco sobre o significado da Páscoa, sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus sofreu as maiores atrocidades conhecidas para nos dar a paz, para nos dar a vida. E ele levou sobre ele os nossos pecados. Para a gente ter uma noção do que significa o ato de pecar, o quanto o nosso pecado ofende a santidade de Deus, que Deus é um Deus tão santo e a gente ofende ele o tempo todo. Muitas vezes a gente olha para o que Moisés fez e a gente torce o olho, a gente fala, torce o olho não, torce o nariz, a gente torce o nariz e fala, é só isso, só por causa disso ele não entrou na Terra Prometida? Pois é, gente, a gente tem que ter essa visão de que não existe pecado pequeno e pecado grande. Existe apenas o pecar. E o pecar afasta de nós o Espírito de Deus. O pecar nos afasta de Deus. E Moisés teve que pagar este pecado com vida. Ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. E é por isso que não é ele que conduz o povo à Terra Prometida, e sim Josué. Quem era então esse jovem Josué? Josué ele tinha sido companheiro e amigo de Moisés durante toda a caminhada no deserto. Ele nasceu escravo no Egito e tinha mais ou menos a idade de 40 anos quando o livro de Êxodo começa. Só um adendo e um detalhe, a Bíblia sempre vai trazer Josué e Calebe. Porque teólogos dizem, né, não sei o que acham, teólogos que dizem que eles tinham mais ou menos a mesma idade. E também é interessante dizer que todo o povo que saiu do Egito, que foram escravos no Egito, morreram no deserto. Todo o povo. Com exceção de Josué e Calebe, todo o povo morreu no deserto. Por quê? Números 14 dá a resposta pra gente. Porque eles murmuravam. Eles murmuravam o tempo todo, eles viviam reclamando. E aí vem outra lição pra gente nesse nosso encontro desse domingo. Num período que a gente tá vivendo de quarentena, é muito comum a gente reclamar de tudo. A gente reclama da família, que tá sempre perto e acaba brigando muito. A gente reclama de não poder estar com a nossa vida normal. A gente reclama da doença, a gente reclama de tudo. E a reclamação também tem um preço muito alto, às vezes a gente não está disposto a pagar esse preço. E o preço que o povo de Israel pagou pela murmuração, pela reclamação, foi ter sido enterrado no deserto. A Bíblia ela é muito clara, Deus ele é muito claro a respeito disso. E quando ele diz que todos, em Números 14, todos ficariam no deserto, ele também estava falando de Arão e de Moisés, que nessa época ainda estavam vivos. Outra coisa também que é interessante a gente dizer, como eu tinha dito, Josué, ele tinha andado com Moisés durante todo o livro de Êxodo. Ele foi seu servo, ele foi seu companheiro. E ele chegou a ser o segundo no comando. Não sei se vocês lembram da batalha de Alimeleque, eu acho que é assim que fala. Que Moisés ele ficou com as mãos estendidas, orando sobre o povo, para o povo prevalecer na batalha. Enquanto suas mãos ficavam estendidas,
o povo não perdia a batalha, o povo continuava ganhando. E quem estava liderando o exército nessa ocasião era Josué. Então vamos começar lendo o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor mandou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou para os filhos de Israel. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre esse texto. Primeiro, como eu havia dito, o livro de Josué ele vai começar onde termina o livro de Números. Se vocês voltarem e lerem o finalzinho do livro de Números, é só literalmente virar a página. Vocês vão ver que ele termina com a morte de Moisés. O capítulo 34 de Deuteronômio, ele termina com a morte de Moisés e já com Josué recebendo o espírito de sabedoria. Só um comentário que eu acho pertinente é que Moisés ele já havia instituído Josué como seu sucessor em Deuteronômio 31, no versículo 23, de modo solene, falando a todo o povo publicamente. Então o povo já sabia que Josué era o sucessor de Moisés. Outra coisa também interessante de dizer é que quando Deus ele fala: levanta-te agora e passa tu este Jordão, o povo que estava no deserto, como eu tinha dito, morreu. O povo que saiu do Egito morreu. Quem era então o povo que estava com Josué? O povo que nasceu no deserto. O povo que não viu o Mar Vermelho se abrir. O povo que não sabia das coisas grandes que Deus poderia fazer no sentido de forças da natureza. Então, Deus, ele providencia um milagre semelhante. Ele providencia a passagem do Jordão. A gente às vezes passa muito rápido por esse detalhe e não presta muita atenção. Mas eu pesquisei alguns dados sobre o Rio Jordão, e até 1950, mais ou menos, que foi quando começaram algumas obras, algumas represas no rio, passava cerca de 8,5 milhões de metros cúbicos de água pelo Rio Jordão, na época de cheia. E ele tinha cerca de 1,6 quilômetro de largura. Imagina, 2 quilômetros de uma margem à outra, passando cerca de 8,5 milhões de metros cúbicos. Gente, é uma quantidade absurda de água. E a época em que o povo de Israel passou pelo Jordão era essa época, a época de cheia do Rio Jordão. Então, era realmente intransponível. É muito interessante que nesse texto que a gente vai ler, de Josué 1, do 1 ao 9, Deus ele vai repetir mais de uma vez falando: a terra que eu te dou por herança, a terra que eu lhe dou por herança, a terra que eu prometi. Por quê? Porque se não fosse por Deus, se não fosse pela promessa de Deus, pelo agir de Deus, o povo de Israel jamais seria alcançado a terra prometida. Não teria vencido o deserto, não teria sobrevivido às pragas, não teria passado o Mar Vermelho, não teria saído do domínio egípcio, não teria vencido as guerras e, principalmente, não teria passado pelo Jordão. Por quê? Porque era um rio enorme, era um rio muito grande. Então vamos continuar. Ele também diz: todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Quando ele fala todo o povo, Deus ele está enfatizando a unidade do povo de Israel. Quando Deus fala todo o povo, era isso que ele estava querendo incentivar, não. Ele estava querendo ressaltar: vocês são um povo só. Apesar de 12 tribos, vocês são um povo só. E era isso que ele estava dizendo nesse versículo 2 do capítulo 1 do livro de Josué. Vamos ler então o 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse versículo, ele traz duas coisas importantes para a gente saber. A primeira: todo lugar em que você pisar é o lugar que eu tenho dado a você. Deus, quando ele diz isso a Josué, ele estava se referindo ao quê? À terra prometida. E aí a gente vê como Deus ele reforça o chamado de Josué nessa passagem tão simples. Por quê? Como eu já tinha dito, a terra prometida foi prometida para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, em Êxodo capítulo 3, para Moisés, e então Deus promete também a quem? A Josué. Reiterando, Deus estava dizendo:
eu estou te colocando como sucessor. Sou eu que estou te colocando. Você não foi escolhido ao acaso. Eu não peguei você ali do meio e falei, vamos sortear alguém. Ah, tá aqui, Josué. Não foi assim que aconteceu. E era isso que Deus estava querendo dizer. Ele estava prometendo também a Josué a terra prometida. E isso também é muito importante. E nas palavras finais diz assim, como disse a Moisés. Essa não é uma expressão que ela vai se repetir, ela não é dita só uma vez. E a Bíblia também vai dizer em Deuteronômio também, capítulo 34, versículo 10, que não existiu na terra profeta semelhante a Moisés. Quando Deus diz que não existiu semelhante a Moisés, e depois ele diz Josué, como eu falei com Moisés, ele não estava colocando os dois em pé de igualdade, mas ele estava deixando uma lição. Você não pode, de maneira nenhuma, negar aquele que veio antes de você. Por exemplo, eu entro numa posição de liderança. Então eu nego tudo que o outro líder falou? De maneira nenhuma. Aqui, o trabalho que o outro líder começou, você tem que continuar. Não é interrompe-se uma era e começa-se outra totalmente diferente. Não, a gente precisa valorizar aqueles que vieram antes da gente. Outros professores da escola dominical que já estiveram no lugar de nós somos professores agora. Outros pastores que já estiveram no lugar do nosso pastor Edson Corinto. Nós precisamos valorizar esses que vieram antes, porque eles também foram escolhidos e chamados por Deus. Eles também foram selecionados, eles também foram preparados, eles também passaram por provações, eles também passaram por dificuldades e deixaram pra gente um exemplo para que a gente continue este bom trabalho que eles começaram. Por isso que quando Deus fala, como eu falei, não só uma vez, assim como fiz com Moisés, Deus estava dizendo isso. Não desconsidere o trabalho que Moisés fez. Não desconsidere o trabalho que o seu antecessor fez. Não desconsidere. Continue. Ore a Deus, continue o trabalho que já estava acontecendo. Não interrompa, porque você não sabe se foi Deus que começou esse trabalho. Se foi Deus que colocou a semente no coração do antigo líder, ele começou um trabalho que vai render muitos e bons frutos. Então, não despreze aquele que veio antes de você. Versículo 4 diz assim: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar do poente do sol será posto sobre o vosso termo. Como eu falei, a Canaã também era chamada de terra dos heteus. Eu não vou trazer muito bem a geografia dessa região que Deus fala nesse versículo, porque é uma geografia meio complicada pra gente trazer pro dia de hoje. Vamos então para os próximos versículos. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Essa passagem, esforça-te e tem bom ânimo, ela não aparece só no livro de Josué, embora a gente escute mais quando ela fala a respeito do livro de Josué. Ela também vai aparecer com Davi falando com Salomão a respeito da construção do templo. Essa é uma passagem de confiança, uma passagem de incentivo que aparece na Bíblia quando Deus, ele quer, ele quer reafirmar que é para você fazer o trabalho. A gente vai encontrar na Bíblia, muitas vezes o diabo tentando desestimular o povo de Deus, tentando atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. E como que ele faz isso? Tentando acabar com a nossa autoestima. Esse é um assunto muito importante que a gente precisa trazer, principalmente na classe dos jovens. A gente acaba desprezando a autoestima, falando, que coisa de adolescente, autoestima baixa. Não, gente, a gente precisa trazer isso. Por quê? Porque essa é uma das armas que o mal usa com a gente. Que as potestades e ordens espirituais da maldade que a gente vê lá em Efésios, elas vão atacar o povo de Deus dessa forma. Qual é um exemplo disso? Quando Jesus ele estava jejuando,
e Moisés não, e o diabo vai falar com ele, ele fala durante as 3 vezes a tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, ele fala, se tu és o Filho de Deus, tem certeza que você é o Filho de Deus? Se você for, não tô falando que você é, mas se você for tentando desestimular, falar, não, você não é, você não é nada, você é pequeno, não, para com isso. Essa é uma arma que o diabo usa contra a igreja, dizendo pra você, por exemplo, você vai falar de Jesus para um amigo seu. O que o diabo fala no seu coração? No seu coração, fala no seu ouvido e vai pro coração. Para, ele não vai ouvir. Quem é você para falar de Deus? Olha o tanto que você erra. Quem é você para falar a respeito da palavra de Deus? Se enxerga, meu filho. É isso que ele vai usar. E é por isso que Deus, ele deixa ótimos, Jesus, assim, o Espírito Santo, quando ele vai inspirar a Bíblia, ele deixa ótimos exemplos pra gente ter noção de que a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter os nossos olhos fixos na cruz, fixos naquele que nos chamou, fixos naquele que nos deu. E se ele nos deu, não há quem possa tirar. Deus nos deu a salvação e nos deixou uma ordem clara e expressa. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente precisa seguir essa ordem. Precisa pregar o evangelho, precisa estar na igreja. Não pode dar razão para essa voz do inimigo que vem acabar com a nossa autoestima. Não pode de jeito nenhum. A gente precisa ter bom ânimo, se esforçar e confiar naquele que nos chamou. Amém? Então, nós chegamos no versículo 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto, ele traz um conselho muito interessante pra gente de maneira nenhuma se esquecer que o Senhor é nosso Deus e nos apartarmos da Bíblia. Eu queria fazer uma pergunta e deixar para que você responda no seu coração. Quanto tempo para Deus você tem separado nessa quarentena? Hein? A gente não está tendo culto presencial, a gente não está tendo compromissos com a igreja. Não estamos indo para a igreja de terça, nem de quinta. Não estamos indo à escola dominical, nem ao ensaio, nem ao culto à noite. Quanto tempo você tem reservado para falar com Deus, para orar, para ler um capítulo da sua Bíblia? Quanto? A Bíblia diz pra gente: se você não se apartar do livro da lei, você vai conduzir prudentemente o seu caminho. Conduzindo prudentemente o seu caminho, você vai prosperar. Você vai prosperar na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar. Em todos os âmbitos da sua vida, você vai Você vai te conduzir prudentemente. Perdoa os erros aí, gente, porque infelizmente não dá pra gente aparar todos. E esse foi a nossa pequena exegese do nosso capítulo 1 de Josué. E por hoje eu me despeço. Novamente, uma boa Páscoa e que em breve a gente esteja junto, que vocês tenham um ótimo restinho de domingo, um ótimo restinho de fim de semana e que em breve a gente fique junto. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.